está reaberta a sessão. Eu peço que o Leandro refaça a última questão de ordem para a deliberação do Conselho. Bom, eu só preciso esclarecer que eu sempre tratei com toda a cordialidade e a mesa os membros dessa comissão e procurei, sem ter da liturgia, direcionar as perguntas para o presidente dessa comissão de ética, dessa grande comissão de ética, que eventualmente, se fosse uma norma atrelada à competência do relator, fazer pelo sistema presidencialista dirigir a formulação ao vereador Rodrigo Simões. De qualquer forma, como anteriormente foi deliberado isoladamente, e eu insisti na pergunta, eu gostaria de obter uma decisão em conjunto sobre a possibilidade de análise dos autos após a juntada das notificações dos vereadores, das testemunhas do vereador Maurício. Se precisar, eu posso até ampliar. O doutor está requerendo que seja suspensa essa presente sessão até que seja juntada as notificações feitas pelas testemunhas. Então, ele está requerendo que seja suspensa a sessão. Então, a nossa deliberação aqui tem que ser no sentido de suspender a sessão ou continuar a sessão. Então, eu colho o voto dos membros do Conselho. E, desculpe interferir, é uma suspensão momentânea, não é uma suspensão para designação posterior. Ele está solicitando que seja feita uma suspensão para que seja feita a juntada. Então, nós temos que deliberar se nós vamos suspender ou vamos continuar a ativa. Já vou apresentar meu voto, então. Meu voto é que não há necessidade da suspensão. A gente pode tocar as notícias do sistema e, posteriormente, nós vamos fazer as juntadas, vamos dar ao advogado o acesso. Então, eu colho o voto do vereador Rodrigo. Mesmo que seja momentâneo, só para entender o que aconteceu, porque a dificuldade de apresentar a formulação, as perguntas das testemunhas, é saber se as outras testemunhas vão participar também. Como voto, vereador Rodrigo? Como voto, vereador Rodrigo? Não, continuidade. Então, foi deliberado pelo Conselho, por unanimidade, a continuidade da presente sessão. Nobre relator, nobre presidente, nobre membro desse polêmico Conselho de Ética, me parece realmente, pelas informações que eu obtive com o vereador, de que o deputado delegado Olim não foi notificado. Então eu estou apresentando aqui uma questão de ordem por escrito em relação aos diversos temas que eu formulei oralmente antes da suspensão da sessão, e vejo uma necessidade extrema de uma deliberação em um período razoável. Eu não posso claudicar em concordar que a deliberação vai ser a posteriori, porque o processo está encaminhando para a sua finalização da instrução, e é uma oitiva que foi deferida as folhas 116 pelo nobre relator vereador Rodrigo Simões, no dia 29/11, e do dia 29/11 até hoje já seria possível ele ter recebido essa notificação por correio com aviso de recebimento, que supriria a necessidade dessa minha intervenção. Então eu renovo a questão sobre a oitiva do delegado Olim. Estou fazendo ela por escrito, se puderem receber agora e constar da ata. Isso aqui com horário. Recebi a data e o horário.
noção de se essa deliberação a respeito da oitiva, da juntada oitiva, ela tem já alguma indicação de durante a tarde? Na sessão da tarde nós anunciaremos a deliberação sobre a seleção de voto. Correto? O vereador Rodrigo Simões, Vossa Excelência, então, vai liberar as notificações apresentadas no processo de a gente tomar uma... Acho que é à tarde. À tarde? Nós anunciamos a decisão dessa questão à tarde. Então, bom, continuando a nossa reunião, nós convocamos o próximo depoente, o senhor Maurílio Romano, o senhor Augusto Machado. Eu sou gestor público, conforme o artigo 254 o senhor está compromissado em dizer a verdade sobre os fatos assim apresentados. O senhor está aqui na condição de testemunha regular do vereador Maurílio Machado para falar sobre as imputações constantes de denúncia, uma possível participação no presidente de obra de apoio político. O senhor tem ciência dos fatos aqui investigados? Senhor relator, só insistindo naquela anterior posição adotada pelo vereador Maurílio, gostaria que fosse lida a parte da denúncia que imputa a infração à política administrativa por incompatibilidade com o decoro, para a testemunha saber do que se trata. essa questão anteriormente já foi indefinida. Não, naquela oportunidade o processo não estava ainda na mesa. Independente disso, nós entendemos da não necessidade da leitura. Só para então eu ter um esclarecimento. Nas sessões de quarta, quinta e sexta passada, o processo não estava na mesa. Totalmente não. Nessa oportunidade ele está na integralidade. Eu não vejo nenhum prejuízo da lei. Mas eu acho que essa questão já foi decidida pelo Conselho. Podemos conseguir na área o advogado está pleiteando e que o Conselho indefere e opõe o voto do membro do Conselho. Então, o advogado está pleiteando que seja feita a leitura dos autos do que tange a denúncia em desfavor do vereador Maurílio. Nós já decidimos que não teremos a denúncia. Então, eu estou colhendo o voto. Meu voto é pela negativa mais uma vez, por o voto do vereador Rodrigo. O voto do senhor. O presidente só vota no caso de mágico. Está indefinido a questão de ordem. Por favor, vereador Rodrigo, pode fazer a. Só para esclarecer, a Vossa Excelência se reportou ao acesso aos autos. Eu não estou dizendo em relação ao acesso aos autos, assim, a leitura da parte da denúncia relativa ao vereador que trouxe sua testemunha. Ele está perguntando se o deferimento em relação ao acesso aos autos ou a necessidade da leitura. Necessidade da leitura. O senhor quer que faça a leitura, porque nós já decidimos que não vamos ler. Indefira a leitura. Senhor Augusto, qual a sua relação com o vereador Maurílio Romano? Bom, eu conheci o vereador Maurílio Romano em 2006, ele foi candidato a deputado federal. Sou membro do Partido Progressista em São Paulo, sou secretário estadual do Partido Progressista. Nessa época eu não exercia a função de secretário, mas era membro do partido. E logo em seguida, em 2008, ele foi eleito vereador na cidade de Ribeirão Preto. Eu fui uma legislação de mais um mês, porque a minha função era aprender, prefeito, enfim, fazer a ligação dos mandatários dos municípios, encaminhar perante a secretaria, os órgãos do governo, enfim, encaminhar aos deputados estaduais, federais. Então, onde eu passei a ter um relacionamento com ele, e aí que a gente... Senhor Augusto, o senhor sabe sobre a troca de apoio de empregos na Câmara entre a prefeita e o vereador Maurílio, em
especial sobre a Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento. Informação sobre isso? Não tenho conhecimento. Não, senhor. Em relação, Muito estranho. em relação à contratação de funcionários de forma irregular, indicados pelo vereador Maurílio, o que o senhor sabe sobre isso? Não tenho conhecimento, muito me espanta isso, senhor presidente. Só senhor presidente. Tem algo para acrescentar? Então, antes de iniciar a pergunta sobre o mérito da questão, gostaria de saber se na notificação enviada para o depoente foi juntada cópia da denúncia. Não, simplesmente não sei. Inclusive, assim, hoje, chegou outra volta de 16 horas, e a folha só inclusive não tinha nada mais. Nessa sua relação com o vereador Maurílio, e agora exercendo a função de secretário-geral estadual do partido ao que o vereador pertence, como que a sua relação com o vereador, e se ele pode dar detalhes sobre a postura do vereador Maurílio na conduta política, já que aparentemente ele tem uma representatividade na região de Ribeirão Preto. Presidente, a gente recebe muita gente, os vereadores, sabe? O vereador Maurílio sempre nos procurou, primeiramente, atrás de projetos ao município dele, encaminhamentos de emendas, a gente fazia encaminhamento aos deputados de bancada, aos demais deputados. Nós temos projetos da região metropolitana de Ribeirão Preto, que foi um sucesso para nós, em São Paulo, para nós lá dentro. Foi de muito orgulho para a gente do partido ter juntado essa cidade de Ribeirão Preto, até porque, se me permite, eu sou próximo da família de Tuverava, para nós foi excelente. Então a gente acompanhou muito desse trabalho e estamos juntos, isso foi o nosso funcionamento. Como que era a postura do vereador em relação à política partidária? Correto, muito correto. Tanto é que ele mesmo da Executiva Nacional. Uma pessoa muito bem equilibrada, está sempre sendo chamado para decisões do partido. Hoje em dia, esse mundo partido, então as decisões são tomadas pelo Executivo. Ele é um dos membros mais acreditados, até porque a prioridade que tem na região. O pessoal respeita muito isso dele, então é isso. Nessa postura do vereador Maurílio, tendo em vista que o depoente ele ocupa um cargo na diretoria do partido no âmbito estadual, e ele tem condições de relatar se alguma vez o vereador Maurílio pediu algum benefício pessoal em troca de indicação de emprego ou qualquer outro favor pessoal no âmbito das administrações. Desconheço, ficou ouvido, até porque a gente não é pedido a gente, é nosso. Não poderia ajudar essa questão, nunca chegou a nada pedido em favor dele próprio. Nada. Consta da denúncia uma variação patrimonial do vereador Maurílio, extraída por uma notícia de jornal, na ordem de 18% de aumento patrimonial. Nesses contatos que o depoente tem com o vereador desde os idos de 2006, ele notou algum aumento substancial do estilo de vida econômico e financeiro do vereador Maurílio? Uma pessoa muito humilde com a gente. Nunca notei se ele cresceu, se ele subiu de vida, não viu. Eu sempre olhei para uma pessoa muito simples, muito humilde, muito amigo. Até por esse fato, excelência, como secretário-geral do partido, houve um fato no nosso escritório que eu recebi todas as pessoas do interior. Em um desses fatos eu recebi, inclusive, o seu relator, o vereador Antônio Simões, esteve lá na presença de mim, como secretário do partido, eu que atendo todas essas formações dos diretórios municipais do Estado de São Paulo, toda a documentação pública. Isto é eu que próprio sou vereador
Rodrigo Simões esteve perante o Partido Progressista meados de abril, final de abril, depois de maio, não sei se eu recordo, não sei se eu posso comentar esse assunto. Ele me entregou sobre o Eu queria assim, fazer uma ponderação. No nosso regulamento, a defesa proibida da testemunha fazer considerações gerais que não seja a resposta da pergunta. Então, a pergunta que eu para o doutor é se o senhor tem conhecimento sobre o possível aumento patrimonial do governo. Não, eu isso. Gostaria só que ele terminasse esse primeiro raciocínio, porque me dá a ideia, como o depoente foi arrolado também numa arguição de suspeição. Depois você pode fazer a pergunta. Não, só queria entender, eu queria só entender, ele concluiu o raciocínio que ele estava expondo, e aí sim, se for o propósito fugir do mérito da questão, desculpa, mas eu não tenho conhecimento, senhor, eu não tenho conhecimento. Então, eu gostaria então que o depoente só prosseguisse no raciocínio dele. O raciocínio não pode, eu tenho que fazer uma pergunta. O regulamento proíbe considerações genéricas do O regulamento não proíbe isso. O regulamento proíbe que ele faça introduções sem ser questionado, está no 213. Porque o regulamento permite quantas perguntas a testemunha. Eu gostaria então que o depoente esclarecesse essa relação partidária entre o vereador Maurílio e o vereador Rodrigo Simões, para saber o que nós podemos extrair sobre fatos relativos à animosidade entre os Qual é a relação entre o vereador Maurílio e o vereador Rodrigo? Muito me estranhou, eu recebi no meu escritório em São Paulo a presença do vereador Rodrigo Simões. A gente recebe todo o pessoal de todas as cidades, sou eu que faço, que monto todas as comissões provisórias do partido. Ele me apresentou, se me permite deixar o presidente, uma comissão provisória para ser substituída à atual em Rio Preto, do qual me apresentou 13 membros, e dentro desses membros não haveria, inclusive, nenhum nome do qual vereador, no qual o Estatuto do Partido não permite. Qualquer comissão executiva ser modificada em qualquer estado do município, os membros filiados, ou quem tem mandato, tem que estar nominado. E a nominada não está o nome dele. Surpreendente, a primeira perguntação que eu presidente. Aí na hora eu levantei o assunto a ele, o senhor inclusive não sei se eu posso falar, o senhor inclusive na hora, mas eu preciso mudar, porque nós não admitimos que ele fique mais na presença do partido, porque nós estamos montando um apoio político ao senhor Rafael Silva, acho que era isso na época, eu acho que não é cedo ainda, tem muito tempo para a gente poder pensar esse assunto, mas eu preciso dos 2 minutos de televisão que o partido tem, porque nós temos lá um acordo, o partido é essa mesmo, e eu preciso que os partidos estejam comigo, porque eu quero apoiar. Nós precisamos do tempo de televisão, do tempo de rádio, porque o partido vai ter uma secretaria na cidade. Porque ficou você tem que discutir entre vocês da executiva. Só que eu não posso colocar esse assunto à frente, porque existe uma comissão executiva sem essa levar o conhecimento da direção. O senhor está pegando para a comissão? Isso é original meu, eu tenho uma cópia aqui, senhor. Não, se o senhor quiser, se o senhor achar entender que tem que ser juntado, é só querer que a gente monte. Se for então permitido pela condição técnica, não sei se é só impressora ou xerox? Não, tudo bem. Não, se fosse o caso, ele já apresentou e foi. Não, então eu vou juntar, vou segurar comigo. Porque o documento é original. Então, ele acabou. Preciso consultar. Não sei se tem cópia aqui na época. Eu vou aqui na. Então não pode tirar cópia. Eles têm cópia. Tem cópia. Eu tenho uma cópia, senhor, tem isso, senhor. Já está no processo. Toda essa documentação já se encontra no processo. Já foi devidamente deliberado. Só não tenho o cartão. Outra pergunta. Só não tenho o cartão que o senhor me entregou na época. Não sei se precisa ou não. Até que senhor. Perfeito. Aí, terminando esse assunto nosso lá, ele levantou e falou: de todo jeito, eu preciso mudar ele, vou mudar ele de qualquer jeito. Ele falou: vamos desculpar, não sei se o senhor lembra do começo desse assunto, nós estamos frente a frente. Eu disse para o senhor: então o senhor tem que procurar outros meios. Eu vou procurar outros meios de qualquer forma. Eu sou desculpa, eu sou de caipira, sou de rali algodão, sempre tratei todo mundo muito bem, muito educado, fui trabalho do senhor. Mas o senhor levantou da sala e quem despediu de mim. Desculpa, senhor vereador. Pela ordem, vereador Beto, só dizer que eu não estive
com esse senhor em São Paulo, eu estive com a doutora Cláudia e nunca estive com esse senhor na minha frente. Desculpa, o senhor estava. O senhor está devolveu o documento. Não está devolveu? Você tem cópia? O original está aqui assinado. O senhor, desculpa. O senhor esteve comigo. Desculpa, senhor presidente, eu não estou mentindo. Eu não minto. Nunca menti para ninguém. Não, Eu posso me mentir e falar que eu não esteve. O senhor esteve na minha sala. Eu ainda brinquei com o senhor, eu falei, sou de Verava, eu gosto de Ribeirão Preto, morei na América Presidência. Mentira, desculpa, senhor. Não minto para ninguém, senhor. Eu tenho 57 anos. Não preciso mentir para ninguém, senhor. Vamos tentar organizar aqui, ó. Desculpa. A palavra está com o advogado, assim que inquirido, ele vai responder. Presidente, meu nome é um segundo. Gostaria que fosse advertido o relator que ele não faça esse tipo de comentário para a testemunha, porque ele coage a testemunha. Eu pedi para começar em alta. alta. A testemunha, dizendo que a testemunha está mentindo, que quem está sob juramento aqui é só ela. Tá certo. Mas eu realmente, assim, eu inicialmente devo tentar compreender assim, o ímpeto do vereador em responder, mas queria entender qual que é essa posição, se ele já se defende desse questionamento ou desse depoimento no próprio depoimento. O momento agora é de pergunta. Não, Teve teve uma questão de ordem, por isso que eu estou argumentando. E a questão de ordem com a doutora Paulo. não, questão de ordem do próprio vereador Rodrigo Simões. Ele acabou de levantar uma questão de ordem. Colocou uma questão de ordem para fazer uma manifestação que não conhece a testemunha, não esteve no escritório dele. Está constando em ato. O doutor Paulo pediu que, dentro do possível, Ele não faça esse tipo aos de advertência. membros da mesa, Não faça esse tipo de advertência à não testemunha, interrompam porque isso pode gerar, inclusive, um crime de coação no curso do processo. Ele não tem então, direito uma de alerta não só ao André Rodrigo, a todos nós, que dentro do possível, a gente não interrompa ao depoimento da testemunha, a não ser para perguntar no horário como se fosse Sim, então gostaria de ouvir então do depoente. Agora a pergunta. Se, diante dessa interpelação feita pelo vereador, se o depoente se sente tranquilo em prosseguir no depoimento. Eu estou tranquilo, está de verdade. Está tranquilo. Não menti, por favor. não menti. Pode Mas depois você levou o senhor presidente. Já respondeu, doutor. Você Está tranquilo, você está tranquilo. Muito tranquilo. Tá bom. Qual a pergunta? Isso afeta a mim, porque eu sei, presidente, Qual a pergunta? eu nunca menti para ninguém. O senhor esteve comigo. Doutor, já está respondida a questão, já. E outra, O senhor está sentindo a vontade, isso que é importante. A pergunta, doutor. eu só quero, para continuar, senhor, sobre documentação. A pergunta, vamos esperar a pergunta. Aqui esse tem uma certa ritualística, né? Todo mundo falar agora o que quiser, falar o que quiser, a gente não está vindo. Então agora a pergunta do advogado, o senhor responde em seguida. Não, então eu peço que seja requerida aí ao auxílio da mesa a cópia desse cartão que a testemunha fez referência e devolvido o original para ele, se possível, agora na conclusão desse O trabalho. cartão está aqui, o original está aqui. E agora me surge uma outra questão. Não, só para levantar. O senhor Augusto Machado Diniz, ele é testemunha na suspeição e no mérito. Eu preciso saber, ninguém do escritório, ninguém da defesa foi intimada sobre a deliberação acerca da exceção de suspeição. Então eu preciso ter essa informação para prosseguir com perguntas relativas a essa animosidade que ele está levantando. O senhor, o doutor Silvio Salato apresentou a suspeição na semana passada, foi decidida a questão, ele levou cópia da deliberação do Conselho. Está na mão do advogado Silvio Salato, ele apresenta. Não está no curso de salário. O Hildo sempre foi o responsável. Para ser intimado da decisão para eventual recurso. Deu uma olhada nos autos para mim aqui, não sei se, desculpa, pode ficar bem enganado. Vários advogados saíram com cópia da decisão. Nossa, olha, está aqui anexado. A ordem de defesa não vão intimar das duas decisões. Nenhum. É como a questão uma suspeição de flagrante durante a audiência do dia 2. Não é da sua suspeição escrita. Você está suspenso por 5 minutos. Está suspenso por 5 minutos. Só está apresentando esse documento, não, senhor Jorge? Não, eu não tive acesso. O colega fez questão de. O vereador Zé, essa foi uma suspeição oral, que, salvo engano, foi o advogado Fábio fez.
tem uma coisa que já está decidido. E já foi decidido. Só que eu estive na Câmara, eu peguei a manhã, estive no gabinete do vereador Rodrigues. Tem dificuldade em Não tive nenhum lugar, porque até 1h30 da tarde lá, o Perfábio, se não me engano, foi ontem às 5 da tarde. Aí já foi. Esse aqui não é do Nobre. Esse aqui não é do Nobre. Não foi nada, todos os lugares. Não, mas esse aqui é específico do Essa é aquela suspensão que eu deixo o doutor Salada. Não, não, suspensão do jogo Maurício, jogo Não, já foi decidido. Não, isso é anterior. Estava no processo de amém, só que não estava.